Dando continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Pedro, nós já temos aí uma quantidade significativa de vídeos produzidos tentando trazer ao conhecimento o que especificamente significa parte por parte, pedaço por pedaço daquilo que o apóstolo Pedro deixou para nós e está nas Escrituras Sagradas. Isso você tem acesso no nosso canal do YouTube, não se esqueça de inscrever-se nele, mas também dar o seu gostei, o seu like lá para nos ajudar e coloque lá o sininho para a visualização e ficar sabendo dos novos vídeos que nós estamos disponibilizando. Nesta oportunidade, nós vamos trabalhar o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A palavra grega original que aparece aqui para herança diz respeito às possessões pessoais de geração em geração. Essas possessões você não compra, você não tem jeito de adquirir, você recebe pelo fato de fazer parte de uma família. Essa herança é passada pela condição de herdeiro. No texto bíblico é passada por Deus a nós pela condição agora que nós somos filhos dele, se nós temos a fé colocada no seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque nós nos tornamos co-irmãos com Cristo nessa grande família de Deus. O cristão entrou em possessão então de uma grande herança. Aqui temos uma palavra que tem uma história prodigiosa. Este vocábulo é usado normalmente no Antigo Testamento para referir-se à herança de Canaã, a terra prometida. Várias vezes no Antigo Testamento refere-se à terra que Deus deu a seu povo como herança e que eles deveriam possuir. Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, encontramos o seguinte: no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Para nós, a palavra tende a significar algo que entraremos um dia e que possuiremos no futuro. Mas a forma com que a Bíblia trabalha esse vocábulo significa uma possessão já estável e segura, uma possessão já garantida por aquele que é o dono daquilo que vai ser entregue como herança. Para os judeus, a grande herança, a grande possessão firme e determinado, o grande legado, nada mais era do que a terra prometida. Ora, esta herança cristã é maior ainda do que isto. Pedro usa 3 grandes palavras com 3 grandes figuras no pano de fundo de cada uma delas para descrever esta herança cristã. O conceito de uma herança recebida da parte de Deus tinha grande significado para os primeiros judeus que creram em Cristo, já que os pais do Antigo Testamento receberam a terra de Canaã como herança pertencente à aliança feita com Deus e Abraão. Encontramos esta ideia em Gênesis 12, 1. A herança deles era em parte terrena e material, embora também incluísse muitas bênçãos espirituais. A nossa herança em Cristo, entretanto, é primordialmente espiritual, ou seja, não se trata de uma promessa de riqueza e prosperidade material. Ela vai muito além de bênçãos físicas, que são transitórias, são passageiras, são baratas. Logo, entendemos que a nossa herança é em Deus por meio de Jesus Cristo, e tendo penhor o Espírito Santo, é sem sombra de dúvida
superior a quaisquer bens ou riquezas materiais que o nosso dinheiro e esforço possa comprar, possa adquirir. Primeiro, o texto vai dizer que esta herança ela é incorruptível. Em grego, essa palavra significa imperecível, não enferruja, não estraga. Mas, além disso, pode significar também não assolada por nenhum exército inimigo. É um termo que também era utilizado no meio militar. Algo que não pode ser corrompido, algo que é permanente. Muitíssimas vezes a terra da Palestina tinha sido saqueada pelos exércitos invasores. Sobre seu território, e até hoje se combateu duramente e tinha sido arrasada e destruída por algumas circunstâncias, como a Assíria, por exemplo, como os romanos, por exemplo. Mas o cristão possui uma paz, uma alegria, uma segurança e uma serenidade que nenhum exército invasor pode assolar ou pode destruir. Nada, nem ninguém pode afetar essa incorruptibilidade desta herança, nem mesmo o nosso arqui-inimigo Satanás. Mas o texto também vai dizer que é sem mácula. Esse é um verbo que significa corromper, contaminar, com malvadeza, com impureza. Em repetidas ocasiões, a terra da Palestina tinha sido contaminada pelo culto a deuses falsos. Ezequiel capítulo 20, versículo 43, diz assim: ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Não tendo o princípio da morte, as negações das imperfeições são aqui o principal meio de nos transmitir uma concepção das coisas que não subiram ao coração do homem, visto que nossas capacidades são agora insuficientes para compreendê-las. Pedro, impulsivo e suscetível às impressões exteriores, Pedro era muito deixar-se afetar por essas questões exteriores, era o mais provável que sentisse dolorosamente a corrupção profundamente enraizada, que espreitava sob as mais belas coisas terrenas e as condenava à rápida decadência. As coisas que contaminam frequentemente tinham deixado seus rastros até na própria terra prometida. Mas o cristão tem uma certeza e uma santidade que o pecado do mundo não pode corromper. Por isso é sem mácula. Esta herança que Deus colocou em nós, essa nova forma de ter o relacionamento e a intimidade com Deus, isso ninguém pode tirar, ninguém pode manchar, a não ser nós mesmos por intermédio do nosso pecado. Mas ela também diz que ela é uma herança imarcessível. Essa é uma palavra que a gente não conhece, não sabe no dia a dia. Significa que não murcha, sempre viçoso, que não se extingue. No sentido figurado, significa imperecível e incorruptível. Esta palavra é usada para a flor. Quando você pega uma flor, por exemplo, um botão de rosa, você pega o botão de rosa, ele está bonito, viçoso. Você coloca num vaso, depois de um certo tempo, ele vai murchando, vai murchando, vai murchando. Esta ideia de murchar é exatamente o contrário daquilo que vai representar esta palavra. Não murcha, não se desvanece.
Na terra prometida, como em qualquer outra parte, até as mais belas flores murcham. Mas o cristão é elevado a um mundo onde não há mudança nem deterioração. Um mundo onde sua paz, sua alegria e sua serenidade não são tocadas pelas mudanças nem pelas circunstâncias variáveis da vida. Vem de um termo grego usado para referir-se a flores. Nesse contexto, sugere uma beleza sobrenatural que o tempo não pode diminuir. Esses três termos mostram a herança celestial que não pode ser atingida pela morte, pelo pecado e pelos efeitos do tempo. Qual é então essa maravilhosa herança que possui o cristão? Pode haver muitas respostas secundárias a esta pergunta, mas há somente uma resposta definitiva. A herança do cristão não é outra coisa senão o próprio Deus. O salmista, lá no Salmo 16, versículo 5, ele expressa bem isto: o Senhor é a minha porção e a minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Deus é a sua porção para sempre. O Salmo 73, versículos 23 a 26, também diz exatamente a mesma coisa. Todavia, eu estou contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nas Lamentações de Jeremias, nós encontramos no capítulo 3 uma série de ponderações que Jeremias faz a respeito da experiência de vida dele. E no capítulo 3, versículo 24, ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Devido ao fato de que o cristão possui a Deus e é possuído por Deus, porque Deus habita nele por intermédio do seu Espírito, ele tem uma herança incorruptível, incontaminada e imarcessível. A herança reservada para nós não foi contaminada por nenhum pecado e, portanto, não tem maldição, vaidade ou miséria ligada a ela. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 4, nós encontramos as seguintes palavras: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Mas o texto também diz que esta herança está reservada no céu. O que significa isto? Não está sujeita a mudanças que ocorrem continuamente aqui na terra. Para você, que pela paciente continuidade do bem-estar busca glória, honra e imortalidade. Reservada significa reservada para ti no céu, expressando um estado permanente que foi e é reservado. A herança está fora de qualquer tipo de risco, fora também do alcance de Satanás, embora nós, para quem ela é reservada, ainda estejamos enfrentando muitos perigos, muitas lutas, muitas dificuldades. Se somos crentes, nós também, assim como a herança, somos guardados, como diz o texto de Pedro, guardados para uma situação, uma condição muito especial,
E isso está reservado, guardada para nós nos céus. Pedro lembra-se do Sermão do Monte de Jesus, especialmente em Mateus 6, 20, quando ali mostra que não se segue porque agora esteja guardada no céu, mas será daqui por diante também na terra. Mas está reservada para vós nos céus, para vós. O que significa isto? Esta herança está segura não só da desgraça, mas também da separação. Nenhum outro pode recebê-la no seu lugar. Ele tinha dito a nós, e isso nós vimos quando estudamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Agora ele se volta para os eleitos para encorajá-los. Está reservado para vós nos céus. Você tem uma herança indestrutível reservada nos céus. É a salvação em Cristo Jesus. Não existe crise que possa desvalorizar ou cancelar a herança. E não existe acontecimento que possa murchar essa herança que é a presença de Deus na sua vida. Este é o grande desafio que Pedro faz a nós neste texto. Se ele já disse lá no versículo 3, bendito seja Deus, né? Então ele vai agora dizer que esse mesmo Deus é aquele que proporciona para mim, para você, para todos nós, esta oportunidade de estarmos aguardando uma herança que não é uma possibilidade, mas é uma certeza absoluta daquilo que Deus já reservou para nós. E nós vamos ter toda esta herança nos céus, com Cristo, na presença do grande soberano, Deus Pai. Este é o convite que a palavra de Deus faz a você. Venha pelo exercício da fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, venha participar e estar seguro e descansado nesta herança que é o próprio Deus e Ele nos proporciona a nós. Seja bem-vindo.